Olá, seguidores. E vamos aqui para o segundo vídeo de URPR11 aqui em fevereiro, um mês aqui com muitas atualizações, né? Dessa vez vou focar aqui exclusivamente aqui no processo de cisão que deve ser proposto em breve, agora em março. E no vídeo vou repassar aqui o que foi dito pelo gestor na live. Em seguida, eu vou dar minha opinião sobre esse processo, principalmente que se isso daqui resolveria o problema de URPR e também fazer aqui algumas especulações de como essa cisão poder ser feita, como eu acredito que ela vai, que a Urca vai colocar ela em prática. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, por volta de 17 minutos da live, os gestores começaram a falar sobre a futura proposta de cisão que eles vai acontecer agora, provavelmente em março. E que no caso, o gestor Caio, ele começou fazendo uma retrospectiva de URPR11. Aqui no caso, falou que o fundo começou com foco apenas em renda e investindo basicamente em CRIs de loteamento. No entanto, durante o processo de crescimento aqui de URPR11, eles se depararam com um momento do mercado, ali provavelmente 2021, 2020, 2021, em que os retornos ativos de crédito estavam muito baixos. Então, aqueles anos realmente as taxas de juros estavam, os prêmios estavam bem mais reduzidos, né? Então, acaba que você para encontrar bons CRIs pagando IPCA mais 12%, lá naquela época era mais difícil. Daí, os gestores decidiram que o RPR11 iria investir em equity para manter uma rentabilidade alta. Aqui é importante que eles, se não estou enganado, eles não consultaram os cotistas, tá? Lembrando que na época eles queriam montar um fundo de equity, no entanto, eles aproveitaram o embalo aqui de URPR11 e, e montaram as operações dentro do próprio Urcão, né? Só que, no entanto, em seguida as taxas de juros começaram a subir bastante. O RPR11 conseguiu fazer mais captações e nem encontrar financiadores para os empreendimentos que eles entraram. Ou seja, aqui o erro deles foi ter assumido mais obras do que eles tinham em caixa. É, Daí veio a emissão micada, né? E redirecionamento de lucros para as obras. E o restante da história aqui é o momento atual. E aqui, conforme eu já venho batendo aqui na tecla já há alguns vídeos, o erro aqui dos gestores foi em ser arrogantes, pensar que eles iam conseguir fazer captações de forma consecutivas e iam conseguir captar dinheiro com bastante facilidade. Por enquanto, até o momento, a gente não tem nenhum caso aqui de conflito de interesse igual a gente viu nos fundos da Equitare. Daí, alguns minutos depois, eles formaram algo muito importante aqui para o fundo, tá? Eles formaram que os recursos redirecionados aqui no patamar atual, estão aqui na prática aqui enxugando o gelo do fundo. E deram exemplo lá de que se eles redirecionam 3 milhões de reais do lucro para as obras, metade aqui vai para os empreendimentos em si, para a evolução dos projetos, e e outra metade fica com zeladoria, como segurança, limpeza e impostos, o que acaba acarretando aqui em uma evolução nas obras muito lenta. Resumindo esse ponto, metade do rendimento que estamos deixando de receber aqui estão indo para empresas de segurança, engenharia e terceirizado. Daí eles utilizam esse argumento aqui para defender meios de aumentar esse repasse para as obras. E aqui então é que entra essa isão na prática, que eu vou começar a explicar aqui para vocês agora. Então, sobre a cisão em si, eles comentam que cerca de 35 a 40% da carteira de RPR11 é geradora de renda, com uma taxa de IPCA mais 11,3%. Isso aqui até eles deixaram claro lá no próprio relatório gerencial, e que cerca de 55 a 60% são ativos que ainda não pagam plenamente, mas que dentro de um ano poderiam pagar acima de IPCA mais 14%. Lembrando que a palavra do gestor anda meio sem crédito no mercado, né? Fizeram vários comentários aqui que acabaram não se concretizando, várias projeções.
Os gestores também comentaram que não tem a intenção de colocar tudo de desenvolvimento em um fundo, pois caso fosse assim, os investidores do RPR11 iriam vender o fundo de desenvolvimento a qualquer preço no mercado secundário, o que são certos, isso é bem verdade. Tenho certeza que se eles separassem aqueles fundos que estão com muita necessidade de caixa, o fundo ia praticamente desabar na cotação. E aqui no caso, para completar, disseram que esperam enviar aqui a proposta até março. Então, isso daqui foi o que foi dito por eles, né? Agora eu vou dar aqui fazer as minhas adições com relação a isso. Então, vou começar aqui por minha especulação. Isso daqui não é nada que bateu o martelo, não, tá? Isso aqui é o que eu imagino que vai acontecer. Então, eu chuto aqui que essa cisão vai ser estruturada no estilo de cota subordinada e cota sênior. Aqui no caso, onde investidores que querem renda ficariam com um fundo sênior, recebendo então preferencialmente o caixa gerado pelo fundo. Aqui a figura do tanque de água exemplifica bem isso que eu estou falando, né? No caso que seria a cota sênior, seria a primeira a receber, então ela estaria sempre recebendo aqui rendimentos mensalmente, e no caso, o fundo subordinado ficaria sem receber nada ou quase nada, com boa parte dos recursos dessa cota subordinada sendo redirecionado para obras. No entanto, quando houvesse o término dessas obras, receberiam uma porcentagem maior dos lucros, no caso aqui, o excedente que sobrasse é, dos lucros, né? E poderia ter ainda uma cota mezanino que receberia pouco, mas ainda ter participação nos lucros dos equities. Inclusive, eles mencionaram essa possibilidade de ter um meio termo entre renda e desenvolvimento. Então, provavelmente vamos ter três classes aqui de cotas do RPR11. E pelo que os gestores vêm falando, o cotista poderia escolher em qual nível de preferência ele iria desejar entrar, né? E aqui é que começam a aparecer as complicações. Porque se a maioria querer ir para a cota sênior, aquela que vai estar recebendo todo mês, não teríamos uma economia suficiente para tocar todas as obras. Por isso, provavelmente, teríamos aqui um limite por faixa. E caso haja excesso de demanda, haveria rateio, então, com o restante sendo redirecionado aqui para cota sênior, para cota subordinada, que é para onde os gestores querem que a maioria vá, né? Pois aí essa cota não receberia rendimentos e teria mais redirecionamento. Certamente, quem não indicar o fundo escolhido também iria aqui para acesso subordinado, e como a maioria dos investidores é muito passivo, muitos cairiam aqui nessa faixa sem nem perceber, descobrindo apenas quando o rendimento viesse quase zerado. Agora aqui, indo para outro questionamento que fiz no início do vídeo, se essa estrutura resolveria aqui o problema do RPR11. Então, depender de quanto fosse economizado, né? Quanto maior o redirecionamento, menor seria a faixa sênior. Então, e maior seria a disputa e mais investidores descontentes. Já um redirecionamento baixo não resolveria o problema aqui do fundo de necessidade de caixa. Sobre quanto tempo demoraria esse processo? Então, aqui depende de dois fatores: o tamanho da faixa subordinada e se usaria um instrumento para resolver o FDIC residência. Se fosse uma estrutura para completar as obras em Fortaleza, daí seria mais de ano, tá? Com certeza, pois o redirecionando 10 milhões de RPR11, o que é um montante muito elevado, a gente teria 120 milhões de reais em um ano. Então, acho que isso aqui não é nem metade do que eles precisam para terminar as obras. Lembrando que atualmente o RPR11 gera em torno de 13 a 14 milhões de reais. Aqui nesse caso estaria separando os 4 milhões para o pagamento aqui da série sênior e mezanino, e aí o restante, que 10 milhões, iria tudo aqui para obras. Lembrando que isso aqui é apenas uma especulação de quanto que seria redirecionado. Então agora um outro ponto, se eu gostei ou não desse negócio de cisão. E para mim a resposta é não, tá? Vai ser muita dor de cabeça aqui e sinceramente preferia ficar
uns 2 meses aqui, 2, 3 meses sem distribuir nada, do que ficar com essa dor de cabeça toda de ficar estudando qual que compensa mais. E, sei lá, para mim eu preferia que ficasse sem pagamento, ou então uma redução bem drástica, talvez 50 centavos, 30 centavos, resolvesse logo e pronto, eu tocava a vida. Reconhecer o erro e resolver ele. Ficar aqui tentando empurrar com a barriga, que eu criando complicação, não me agrada muito não. Lembrando que eu tenho o código, o RPR11, então acho que eu tenho, pode dizer que eu tenho propriedade para falar, né? Tô aqui exposto, então é aqui uma opinião bem sincera. Então foi isso, galera. Para outras atualizações aqui do RPR11 da live, consulte o primeiro vídeo. Então foi isso. Peço que o seu like, se inscreva no canal e lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.